Vou continuar falando aqui do nosso VS Code. A gente tem, a princípio, 3 camadas, tá? A gente tem a camada de acesso aos dados, de domínio e de service. Não vou entrar em detalhes da arquitetura, porque isso aqui é bem simples, tá? Eu criei só para organizar melhor, mas nem precisava, eu podia fazer tudo solto aqui mesmo. Enfim, vamos começar aqui com o nosso domínio. Nosso domínio a gente tem alguns DTOs. Eu vou explicar melhor esses DTOs quando a gente vê eles, vê a utilização deles aqui na camada de service. E aqui na camada de service a gente tem os nossos controllers. Eu vou exemplificar só a camada de task controller, tá? Senão vai ficar muito grande o vídeo. Então, essa parte vai propagar porque não está usando, não está sendo usado. Mas enfim, aqui a gente tem a nossa classe de task controller. Aqui a gente está usando um decorator do Nest.js. A gente importa esse decorator aqui. Esse decorator, o que ele faz? Ele fala para o Nest, que é o nosso framework para criar a API. Ele fala para o Nest que essa classe ela vai ser mapeada quando a gente receber uma requisição para o endpoint /task, beleza? Então, toda vez que algum cliente fizer uma requisição para /task nesse servidor, a gente vai mapear ela para essa classe. Então é isso que essa notação está falando. Ela é bem parecida com o Spring Boot, beleza? Aqui a gente tem um construtor que está recebendo o Prisma. Vou falar melhor do Prisma daqui a pouco. Mas, beleza, a gente tem aqui alguns decorators do Swagger. Eu vou falar desses decorators melhores quando a gente falar do Swagger. Mas por enquanto eu não vou falar deles. Eles acabam aqui, na verdade. E aqui a gente tem mais um decorator do Nest. Esse decorator está falando o que pra gente? Ele está falando que esse método ele vai ser mapeado para /create. Então toda vez que a gente receber uma requisição de /create, a gente manda para cá, beleza? Então a gente tem esse @post aqui. O que ele está falando desse método? Esse método está falando que ele é assíncrono, JavaScript normal, e ele está falando que ele recebe um body. O que é esse body? É o task DTO que eu tinha falado anteriormente. Esse task DTO ele é nada mais que atributos, tá? Ele é atributos que a gente vai receber num JSON. Então a gente está falando aqui, um JSON ele tem que ter o quê? Tem que ter nome, tipos, descrição e usuário ID, que é o que a gente mapeou. E como que a gente sabe que a gente tem que pegar esses atributos aqui? Porque a gente tem a nossa tabela lá que eu tinha mostrado, aqui no Debiver. Mas para a gente criar aquela tabela e a gente saber quais são os atributos de uma tarefa, a gente tem que fazer isso aqui no nosso esquema do Prisma, tá? Então esse esquema do Prisma aqui ele mapeia todas as nossas tabelas. Seria como fazer um create table, mas a gente deixa para o Prisma fazer esse SQL interno dele. Fica mais fácil, tá? Então a gente tem aqui que a nossa tabela task, ela tem um ID, um nome, ela tem tipos, descrição, usuário e usuário ID. Aí o ID é do tipo int, o nome é do tipo string, os tipos são de categoria task, uma lista de categoria task, descrição string, um usuário e o ID do usuário. Tudo isso aqui vai se transformar naquelas tabelas que eu mostrei lá no diagrama entidade de relacionamento, que eu mostrei no Debiver. E como que o Prisma faz? Ele lê todo esse esquema e ele cria migrações para criar. Aqui eu vou mostrar a V2, por exemplo. Ele só tem um water table. Aqui ele criou tabelas, tá? Ele criou aqui evento usuário, criou evento, categoria task. Ele vai, toda vez que a gente vai alterando esse esquema aqui, cadê o esquema? Já fechei. Toda vez que a gente alterar esse esquema, ele vai alterar uma migration. E ele faz isso a partir de um comando, que é o comando yarn prisma migrate dev, beleza? Toda vez que a gente rodar esse comando, ele vai ver o que tem de diferente aqui e vai criar uma migration nova, tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui, isso é específico do framework, eu estou mostrando como a aplicação funciona no geral, beleza? Para a gente entender como que essas tecnologias se conectam. Enfim, a gente tem esse esquema aqui, ele vai criar as nossas tabelas do banco de dados. Então a gente sabe que a gente tem que receber do nosso endpoint esses atributos com base no que a gente criou do banco de dados, tá? E aí aqui a gente vai receber esse DTO aqui através de um JSON. Enfim, a gente vai ter outro atributo aqui, esse atributo é só uma response. Que tem que fazer isso para a gente conseguir interpretar uma response aqui para o nosso código. A gente vai usar essa response para retornar, por exemplo, um status not found, que é um 404 ou 404.
a gente retorna uma mensagem usuário não encontrado, beleza? Então é basicamente isso, a gente vai fazer as verificações e as lógicas para a gente conseguir chegar aqui e criar uma tarefa, que é o objetivo dessa função. Então a gente vai chamar aqui o prisma, que é uma variável instanciada aqui, que ela é uma dependência, na verdade, recebida aqui na nossa classe, é o prisma. A gente vai chamar esse prisma, vai chamar a tabela task, que é o que está aqui no esquema que a gente viu, e vai chamar o método create, que ele vai criar uma task no nosso banco de dados. E aqui a gente vai passar os nossos valores do JSON que a gente recebeu. No caso, a gente vai lá no DTO e vai pegar o ponto name dele, que eu mostrei para vocês. A descrição vai pegar a descrição e vai fazer alguma outra lógica aqui para os tipos e para o usuário, beleza? É basicamente isso, gente. A gente vai criar uma tarefa desse jeito. Isso aqui a gente vai fazer para deletar uma tarefa também, para atualizar uma tarefa, para pegar tarefas. Vai sempre chamar o prisma, a tabela e o método que é, tá? Então ele vai abstrair para a gente o nosso select. Isso aqui a gente faria como? A gente faria chamando um select, beleza? Do banco de dados. E esse código aqui de acesso ao banco de dados não era para ele estar aqui. Ele está numa camada muito alta. Era para ele estar aqui na camada de acesso aos dados. Mas eu não fiz isso porque ia complicar muito um trabalho que é para ser simples em relação à aplicação. Ele é mais para mostrar tecnologias conversando entre si. Então a gente tem aqui o Prisma conversando com o Nest.js, são duas tecnologias. E então é mais para mostrar isso, não é para mostrar organização nem nada, tá? Enfim, a gente vai fazer esse mesmo esquema para task principal e usuário. Então eu não vou mostrar tudo porque vai ficar muito longo o código, beleza? Por exemplo, com create usuário a gente vai mostrar também chamando um prisma, usuário, create e passando os parâmetros. E aí a gente tem aqui para, por exemplo, para deletar um usuário, a gente vai chamar prisma, usuário, delete e passar o ID, tá? É bem simples, mas não vou mostrar tudo porque tem bastante coisa. Enfim, a gente já viu como funciona o nosso controller, já viu como funciona o nosso DTO. Aqui na parte de acesso aos dados só tem uma classe que é para conectar com o banco de dados, não é muito importante pra gente, mas a gente já viu como é que funciona essa parte aqui da nossa lógica da aplicação. Agora eu vou pausar aqui e vou voltar falando sobre o Docker.